Olá, sejam muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Papo de Negócio, o podcast do site Movimento Econômico. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece na economia e nos negócios dos estados do Nordeste. Eu sou Patrícia Raposo e convido você a assinar o canal para receber as notificações dos próximos episódios. Neste programa, nós vamos falar sobre o boom de investimentos no complexo industrial portuário de Suape. Até 2027, serão 44 bilhões de reais em investimentos. Nos acompanhe para você ficar por dentro do que está acontecendo lá. O Complexo Portuário Industrial de Suape nasceu com a missão de modificar a economia pernambucana, que na época era muito dependente do setor sucro-alcooleiro. Ao completar 44 anos, Suape cumpriu esta missão. Hoje, existem 224 empresas instaladas ali que geram mais de 40 mil postos de trabalho. Suape é líder nacional em movimentação de granéis líquidos, que são os derivados de petróleo, em navegação por cabotagem, aquela que é feita entre os portos nacionais, desbancando inclusive o maior porto brasileiro, que é o Porto de Santos. Em 2022, o complexo portuário deve alcançar um faturamento de 354 milhões de reais, um aumento de 35% em relação a 2021. A movimentação de cargas também deve crescer na casa dos 10%, alcançando 24,3 milhões de toneladas. Os investimentos previstos até 2027, como eu já anunciei, os 44 bilhões, vão gerar cerca de 25 mil novos postos de trabalho. Então, vamos entender o que está acontecendo no principal porto do Nordeste e um dos 10 maiores portos do Brasil. Estão comigo aqui no estúdio o Francisco Martins, que é diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape. Francisco, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no Papo de Negócio. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar nesse ambiente, estar conversando com o povo de Pernambuco, com o povo que se interessa pela economia de Pernambuco, para que a gente possa comentar um pouco os processos que Suape tem passado, quais são as perspectivas já a partir do ano que vem, o que ficou já encaminhado, o que está por acontecer e o que aconteceu também. Ok. Comigo também aqui, Carlos Cavalcante, diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Carlos, seja muito bem-vindo. Satisfação, Patrícia, mais uma vez aqui no Movimento Econômico, poder comentar o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer em termos socioambientais. São projetos bem ousados, bem interessantes, do ponto de vista também da transição energética, da descarbonização. Tem boas novidades. Maravilha. E Luiz Alberto Barros, diretor de Desenvolvimento de Negócios de Suape. Luiz, também seja muito bem-vindo ao Papo de Negócio. Olá, Patrícia, obrigado pela oportunidade para a gente poder conversar sobre a atração de investimentos e os novos negócios de Suape. Entender esse momento de Suape, nesse novo momento de Suape, que com tantos investimentos, né, como eu falei, mais de 44 bilhões até 2027. Então tem muita coisa acontecendo nesse porto, que é um dos principais do Brasil. Bom, vamos começar pelo presidente, né? Presidente Francisco, o que aconteceu nos últimos anos que promoveu esse crescimento? O Suape deve fechar 2022 com um crescimento de 35%. O que é que aconteceu para se alcançar um índice tão alto? Na realidade, é uma sucessão de características de Suape, de competitividade, que foi pouco a pouco sendo percebido pelo mercado, né? O mercado foi buscando investimentos que tenham mais sentido em termos de localização, em termos de infraestrutura, porque isso reduz custos, que estejam mais próximos de mercados interessantes, como é o mercado Nordeste. Suape é um hub port para o Nordeste. Aqui se acumula muita mercadoria para ser distribuída na região toda, de gás, combustível, a veículos, mercadoria que chega, mercadoria que sai. Então a gente recebe também carga de exportação. Enfim, uma série de fatores que tem feito com que Suape seja mais percebida a nível dos investidores, tanto no mercado dos investidores do Brasil quanto dos investidores estrangeiros, né? Recebemos ao longo desse tempo investidores de diversos países.
Passei o Carnaval de 2019 com um investidor indiano percorrendo o porto de Suape, mostrando as características do porto, por exemplo. Perfeito. Agora, Suape retomou sua autonomia em outubro passado. Se Suape não tivesse perdido essa autonomia, esse crescimento poderia ter sido muito maior? Possivelmente sim, porque na medida em que você tem o centro decisório para alguns contratos de arrendamento na área portuária em Suape, não mais deslocado no governo federal, no Ministério da Infraestrutura, os processos ficam mais ágeis. Suape agora pode lançar estudos de EVTES, né? O Suape agora pode fazer os contratos e gerir os contratos de arrendamento dentro do porto, o que foi perdida essa condição quando a autonomia foi retirada de Suape. 2013, né? Deu muito trabalho para reconquistar, porque Suape teve que fazer muito dever de casa. Teve que ter um IGAP, que é o Índice de Gestão da Autoridade Portuária, com uma nota bem alta, cumprindo dever de casa, fazendo execução orçamentária dentro do porto, com níveis nunca alcançados, e tudo isso resultou no resgate da autonomia. E é uma autonomia que não é nos padrões, por exemplo, das companhias docas. Suape, como porto indústria, a gente conseguiu que a autonomia de Suape, os instrumentos, fossem moldados à realidade do porto. Por exemplo, numa autonomia clássica, os recursos arrecadados no porto só podem ser investidos dentro do porto. Isso funciona muito bem para a companhia docas, que se limita a um porto. Não para a Suape, complexo industrial portuário, com a zona de preservação ambiental que supera 60% do território, com investimentos não só dentro do porto, como no seu entorno, com reflexo do porto. Então, isso foi levado em consideração e a gente teve instrumentos feitos sob medida para essa realidade de porto-indústria que Suape representa. Muito bem. Luiz, essa projeção de investimentos aí, muito impactante, né? 44 bilhões. São diversos investimentos, tem a planta de hidrogênio verde, um novo terminal de containers, uma ferrovia. Como é que, com essas novas operações, que porto se desenha daqui para frente? A situação de Suape, a história de Suape é muito interessante. Suape tem uns steps, tem épocas que há uma conjunção de fatores, seja um alinhamento maior com o governo federal, seja um momento econômico. A gente foram vários projetos que foram sendo gestados ao longo desses últimos. Na verdade, a gente vem focando muito bem a partir de 2019 esses novos projetos. E a gente está verificando e está percebendo que agora é a hora de a gente subir um novo degrau. Assim como aconteceu em 2010, 2012, no governo de Eduardo Campos, com refinaria, com estaleiro, com uma série de investimentos, a gente voltou a trabalhar projetos estruturadores, projetos realmente de grande valor agregado, tanto de emprego como de investimentos, e a gente percebe que agora a gente tem esses projetos maduros e que aí vai elevar o porto a esse novo patamar. Para você ter uma ideia, Patrícia, até agora o Porto de Suape recebeu 74,5 bilhões de reais de investimento. Ao longo da sua história? Ao longo de sua história, de investimentos privados. E essa projeção, como você falou, para os próximos anos, até 2027, é de mais 44,1 bilhões de investimento. Então, foram projetos que foram sendo gestados nessa segunda gestão do governador Paulo Câmara, que agora a gente está colhendo. Foi fruto do trabalho de muita gente, não foi só dessa diretoria, foi da diretoria anterior, foi do secretário de Desenvolvimento Econômico, Geraldo Júlio, foi do secretário de Desenvolvimento Econômico anterior, Bruno Chuamba. Tudo isso foi sendo plantado e agora a gente vai começar a colher. Uma nova fase, né? Pois é. Francisco, o governo do estado dedicou um grande esforço para trazer uma ferrovia, né? Depois para aqui para o estado, depois que a CSN decidiu que a Transnordestina não viria mais para cá e teve êxito, conseguiu atrair um investidor, um grupo de mineração, a Bemisa, né? E que vai trazer a ferrovia para cá, que vai implantar um terminal de minérios em Suape. E eu queria que você explicasse o que é que muda em Suape com uma ferrovia. Qual o impacto que ela tem na logística regional? Muda muita coisa.
A conexão de Suape pelo modal ferroviário vai possibilitar que cargas novas passem a ser escoadas pelo porto. Vai possibilitar, por exemplo, que o gesso do Araripe possa ser exportado com custos menores. Vai possibilitar, por exemplo, que as cargas de retorno, que quando se faz um investimento numa infraestrutura tão cara quanto uma ferrovia, a conta tem que bater. Minério de ferro, importantíssimo, paga a conta por conta do alto valor agregado. Uma commodity está com valor alto no mercado, os volumes são enormes, a gente fala de 15 milhões de toneladas anuais, mas Suape tem o que outros portos não têm, que é a carga de retorno. Suape tem gás para ir para o interior, para voltar com o trem que traz o minério. Suape tem veículos para voltar com o trem que traz o minério. Suape tem carga geral containerizada, por exemplo, desde eletrônicos a diversos tipos de carga que vem com container para levar para o interior. Então, isso é um grande diferencial. E há outros, né? Durante o tempo que a gente peregrinou até resolver esse imbróglio da conexão ferroviária, eu costumava dizer, tinha uma transparência que dizia assim, Suape 10-0. E eram 10 vantagens competitivas em relação ao outro porto que se candidatava como saída dessa infraestrutura que estava sendo montada. Então, tem a localização, tem o nosso canal de acesso, que está a metade da distância de outro porto. Suape é um porto de águas protegidas. Suape funciona 365 dias por ano. Suape não está submetido às intempéries de maré, de ventos, etc. Os barcos que levam minério, quando eles vêm vazios, eles vêm com uma área vélica, que se chama, né? Ou seja, a área que o vento pode bater muito grande, e fica muito instável a manobra desses barcos. Nossa localização, nem temos esses ventos tão fortes, e o nosso terminal de minérios ele vai estar localizado no porto interno, um porto de águas abrigadas. Outros portos são portos offshore, por exemplo, o minério descarregado em um certo outro porto, ele tem que ser transportado quase 4 quilômetros em esteira até chegar na Interlândia, no continente. No caso do terminal de Suape, não. O minério vai ser embarcado e desembarcado já no berço. Então, tem uma série de vantagens. O final, o desfecho dessa novela ainda precisa de alguns capítulos, né? A gente assinou com o Grupo Bemisa, com a Planalto Piauí, empresa do Grupo Bemisa, o contrato de arrendamento por 30 anos para o terminal de minérios. Está condicionado, obviamente, para eles conseguirem uma boa negociação com a TLSA para direito de passagem até Salgueiro e o investimento de Salgueiro a Suape. Existem vários grupos interessados em investir, mas é importante que o governo do Estado, a nova gestão, acompanhe isso de perto. O governador Paulo Câmara foi muito feliz quando criou um marco ferroviário estadual. Na prática, isso permite que um investidor se candidate a construir um ramal ferroviário dentro do estado de Pernambuco. Uhum. Tanto se aplica para Salgueiro, Suape, como quem sabe no futuro a gente pode ter linhas também norte-sul, tanto para o transporte de cargas ou mesmo reativar transporte de passageiros. Pode ser que o polo automobilístico de Goiânia, que a gente tem tratado tanto ultimamente, possa ter uma conexão, quem sabe, ferroviária com Suape. Pode ser uma solução ao arco, né? Uma solução ao arco metropolitano, complementar. né? Trazer os carros. Então, tem outras áreas do estado. Você tem jazidas de minério de ferro na Paraíba, no Rio Grande do Norte, que também podem vir a ser exportadas pelo terminal de minérios de Suape. Não necessariamente será só o minério da mina da Bemisa lá no Piauí. E minas aqui também em Pernambuco que não
foram exploradas ainda por falta de alternativas de transporte, né? Também a gente sabe de algumas jazidas no interior de Pernambuco que agora, diante de uma logística adequada, elas ficam mais competitivas e podem ser também reativadas, melhor estudadas, enfim. Muito Acho potencial. que o exemplo maior que está aí, que é uma jazida que está funcionando há tantos anos, é a de Gipsita, Exato. né? A de gesso, que o Chico Francisco citou aí no início, que é uma alternativa, porque hoje o gesso ele não consegue ser escoado pelo Porto de Suape, porque o frete rodoviário não tem condição de bancar. Vai Então, tornar um produto mais preciso a gente competitivo. lembrar uma coisa muito importante, é que Suape está localizado no centro, por uma questão geográfica, no centro de uma região que é como se fosse um país, pelas distâncias que a gente está falando. Se na Europa, 800 quilômetros, Suape está a 800 quilômetros de Fortaleza e a 800 quilômetros de Salvador. Ou seja, são 7 capitais, contando com Recife, claro. E 800 do sertão, né? 800 do sertão, bem lembrado. Então, a gente está realmente no centro, por uma situação geográfica, no centro de um país chamado Nordeste, de uma economia equivalente a países da América do Sul, como Peru, como Colômbia, como Chile, pouco menos do que o Chile, mas equivalente a países como Peru, uma economia de quase em torno de 1 trilhão de reais. Então, uma ferrovia atendendo um porto, e você, com essa lei que foi aprovada no Congresso, de leis autorizativas para a construção de ferrovia por privados, diferente do modelo de concessão que o governo federal outorga a um operador, esse modelo de autorização é muito mais flexível, e como lembrou Francisco, o governador teve o gesto, teve a ousadia de lançar o marco estadual para que grupos de investidores interessados possam investir em ferrovias no estado de Pernambuco. Uhum. Então, tudo isso vai levar a um fator como eu estava falando naquele momento, de levar a Suape a um novo patamar. Perfeito. Perfeito. Agora, esse terminal de minérios vai para a ilha de Cocaia. É isso, Cacá? E você, como diretor aí de sustentabilidade, pode nos dizer o que o Suape tem feito para conciliar esses interesses, né? O interesse do investidor, que quer ir para Cocaia, e o interesse da sociedade civil, que quer preservar o que Suape tem de verde. Como é que vocês estão trabalhando essa questão? É muito interessante observar a história de Suape, porque desde o início o planejamento foi a tônica desse projeto, que é uma das referências de planejamento de uma gestão de um governo em que vários governadores passaram por esse processo, né, um planejamento de Estado, e que perdura até hoje, ou seja, 44 anos de execução do planejamento, mas 2 décadas antes se planejou o Suape. Esse planejamento estabeleceu uma série de requisitos de zoneamento, né? Esses zoneamentos estão cada vez mais aprimorados. Nós temos um zoneamento que está sendo revisado no momento. Vamos entregar um novo zoneamento, o plano diretor, e dentro desse zoneamento se estabelece claramente, né, as áreas que se consolidam do planejamento. Então, o terminal de minério é uma área que foi planejada já há mais de 10 anos. Então, o que se precisa fazer e que nós estamos fazendo, em primeiro lugar, é dialogar, é conversar, é esclarecer, porque existe muita desinformação, né? A ilha de Cocaia, grande parte da ilha, cerca de 70% da ilha é preservada, está preservada, é tombada, tem resquícios arqueológicos, tem resquícios culturais, tem festejos que são realizados, que vão perdurar, tem toda uma qualidade ambiental que existe, que vai persistir, como, por exemplo, espécies que são identificadas como na lista de riscos, né, de extinção, como o cavalo marinho. Então, todas essas espécies existem lá, peixe-boi, né, mero, são espécies que estão presentes no porto.
E o terminal de minério, ele vai ser implementado numa área já antropizada, inclusive uma área que recebeu sedimentos de dragagem que foram colocados, né, exatamente no planejamento, isso há 10 anos atrás, e que nós vamos fazer o projeto nessa área, e com todos os requisitos e critérios técnicos que serão estabelecidos no licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental sequer começou, né, sequer a gente tem um projeto sendo apresentado. É muito importante discutir com a sociedade, é muito importante conversar, preparar o terreno e, sobretudo, visualizar quais são as oportunidades, porque um empreendimento como esse traz uma série de oportunidades, inclusive para melhorar e aprimorar os processos de monitoramento e controle que é realizado no porto como um todo. Então, eu vejo que não é o terminal de minério ou a proteção da cultura dos resquícios arqueológicos. São os dois, né? Dá para fazer os dois tranquilamente, com muito critério em termos de estabelecer um zoneamento mais preciso para a Ilha de Cocaia. Isso tudo está sendo realizado, Patrícia. Eu acho que nós temos já um projeto maduro, nós temos aí um parceiro totalmente pronto, né, para realizar, inclusive, as escutas, conversar com a comunidade e tudo mais. E nós estamos enfrentando realmente esse momento para conversar com a comunidade, né? Inclusive, o próprio licenciamento ambiental da CPRH já estabelece as escutas junto com a comunidade. Então, precisamos apresentar o projeto, conversar sobre os impactos, quais são as alternativas, né, de compensação, de mitigação, de diminuir os impactos, e isso tudo vai estar estabelecido dentro da licença ambiental. E Suape já vem tendo um diálogo com a comunidade, né? Você já faz um trabalho bastante intenso, bastante próximo dessa comunidade, não é? Isso é um processo continuado, perene, né? Nós temos uma relação muito mais harmoniosa do ponto de vista de sentar à mesa e conversar sobre os projetos, se compararmos com janeiro de 2019, né? Onde geralmente as conversas eram feitas nos tribunais, né? Nas audiências públicas. Nós temos a possibilidade de construir alguns projetos com a comunidade, algumas referências que são bastante significativas, de mudança, de transformação na realidade, na vida dessas pessoas, e tudo isso sendo certificado, ou seja, nós estamos com uma certificação. Inclusive, hoje nós tivemos a grata notícia de que estamos mantendo as certificações do ano passado, vamos ampliar o escopo dessas certificações. E a certificação socioambiental, ela vai passar para um nível de todo o complexo industrial portuário de Suape, onde tem as famílias, as 7.000 famílias que vivem nesse entorno. Então é um trabalho perene, continuado, né, que a gente precisa enfrentar com muita transparência, com muita democracia, estabelecendo os comitês setoriais, estabelecendo as rodadas de diálogo, e tudo isso dentro de uma metodologia que é a participação, é o controle social, que vai resultar num projeto muito melhor acabado e com níveis, né, de possibilidade de sucesso muito maior, né, porque a gente tem a comunidade opinando, né, e participando. Então, digamos que isso seja o conceito que está sendo buscado permanentemente, né? Claro que tem algumas ingresias pontuais, né, com relação à questão dos pescadores artesanais, com relação aos quilombolas, mas nunca nos furtamos de conversar, de dialogar e de sentar à mesa e propor alternativas e escutar quais são as alternativas, e é exatamente isso que está acontecendo no momento para os desafios enormes que nós temos de conciliar, né, o desenvolvimento econômico com a conservação e com a participação das pessoas. Pelo menos o Suape está planejando isso, porque a gente sabe que tem muitos espaços na sociedade onde isso acontece, né, sem planejamento, né? Então as relações acabam ficando mais tensas, mas vocês têm feito trabalhos interessantes, quintais produtivos, têm feito o levantamento das emissões de carbono,
né, pensam em lançar uma moeda local para ajudar essa comunidade. São várias iniciativas, né, que porque a partir do momento em que o Porto se mostra parceiro da comunidade, a partir do momento em que ele realiza alguma coisa com a comunidade começa a ver o Porto de forma diferente, não como um inimigo, mas como um potencial parceiro para iniciativas futuras, né? Porque a grande dificuldade é essa, se aproximar, gerar essa confiança entre as partes. No momento em que começa a se criar essa confiança, fica bem mais fácil, né? Perfeito. Eu acho que os projetos que Swap defendeu e avança são projetos bem ousados, né? Se a gente fala de pensar o empreendedorismo socioprodutivo envolvendo as famílias vulneráveis socialmente. Então, imaginar que a gente começou o projeto com a meta de 250 famílias, né? Entre mulheres, principalmente, com foco nas mulheres, chefes de família e jovens. E hoje a gente tem um resultado de 1.200 famílias mobilizadas no projeto em parceria com o Sebrae, né? Gerando uma série de oportunidades, de pequenos arranjos produtivos locais, tecendo um arranjo, digamos, de microempreendedores que estavam invisíveis e que a gente possibilita, não é, uma visibilidade desse público. O projeto dos quitais ecoprodutivos, que enfrenta a questão da segurança alimentar com a produção de alimentos saudáveis, né, alimentos que têm um valor nutricional mais alto e conecta a reciclagem, né, nessas unidades de produção com a produção de proteína animal também. É um projeto muito interessante, são 300 quintais ecoprodutivos, que possivelmente pode ser uma política pública, e a gente defende isso, que seja expandido, que seja reproduzido em outros cenários, para enfrentar essa questão da segurança alimentar, para promover a comercialização do excedente. Nós temos uma loja destinada à comercialização dessa produção no Cabo de Santo Agostinho, né, e também o artesanato local. Então tem uma rede de trabalhos que está sendo feito pela empresa Swap, que repercute na vida das pessoas. A gente teve um depoimento da estação compartilhada em Maçangana, ela dizendo, olha, eu cheguei aqui com a cesta completamente vazia e depois de que o projeto chegou aqui, eu estou saindo com uma cesta completamente preenchida de oportunidades, né? Oportunidades de se reconhecer como cidadão, de poder fazer um plano de vida, não é, mais ousado, e tudo isso é um trabalho assim, de muito engajamento, e esse engajamento, ele cada vez mais está envolvendo as empresas do complexo. São 224 empresas que nós estamos maturando um processo de fazer uma aproximação rigorosa entre as empresas e as comunidades. E é exatamente a perspectiva da moeda local, né, quando a gente possibilita, não é, utilizar os indicadores positivos de sustentabilidade dentro de um ativo que estava fora do tabuleiro econômico, que passa a estar perfeito, visível no tabuleiro econômico para ser, não é, manejado, gestionado. E é interessante porque é um processo que é irreversível. Quando você, Swap, conversa com quem é de conversa. Swap, hoje, por exemplo, todos os diretores sabem quem é Nau, lá dos pescadores. Todos os diretores, em algum momento, já estiveram com Nau. Todos os diretores, algumas vezes, muitas vezes, almoçaram lá em Maçangana, no Preto. Muitos diretores conhecem as comunidades, convivem, sabem de onde se trata. Quando você fala o nome de uma comunidade, sabe de onde é. A gente convive com a comunidade com eventos como Tô na Feira, a gente convive com o pessoal dos assentamentos que estão um pouco mais distantes. Essa relação existe, como eu disse. O Swap conversa com quem é de conversa. Muitas vezes existem mitos criados. Por exemplo, Cocaia tem sido isso. Alguém atribuiu o fato da existência de um terminal de minérios e aí tem muito estereótipo. É como se toda a mineração, pelos fatos ocorridos aí nos desastres recentes, ficou com uma péssima fama.
muito mais junto às áreas de extração, né? Mas é como se eu dissesse que toda pesca é predatória. Nem toda pesca é predatória, Claro, é. nem todo terminal de minérios é um desastre ambiental. O compromisso do grupo, que está arrendando a área em Suape, é o de ter as melhores práticas ambientais. Eles sabem o prejuízo que uma empresa qualquer, uma empresa que está no mercado, uma empresa que comercializa uma commodity como o minério de ferro, tem quando ela está metida num desastre ambiental. Então, o maior interesse, porque sentem no bolso, é do grupo investidor. É verdade, isso é verdade. O impacto financeiro de uma conduta inadequada do ponto de vista socioambiental, ele é muito grande. Impacta na imagem, que impacta nas ações, que impacta na bolsa e que impacta na saúde financeira dos grupos. Muito bem. Queria falar um pouquinho sobre o polo farmacêutico que está se formando lá em Suape, com a Che, que já está lá, a chegada da Blau. Isso começa a tomar uma proporção, né? E deve estar atraindo novas empresas, né, Luiz? É verdade, Patrícia. A gente, inclusive, já tem firmado o memorando de intenções com a outra farmacêutica de um estado do Sudeste. A gente, claro, não pode divulgar, mas a gente iniciou tratativa com eles. A chegada da Blau em 2017 realmente criou o 11º polo de Suape. Mas era um polo de uma empresa só. Agora, com a chegada da Che. Agora, com a chegada da Blau, é a segunda farmacêutica. Inclusive, a Blau, inicialmente, o investimento previsto era de 550 milhões. Eles já vão com 804 milhões investidos, com possibilidade de mais 230 milhões de investimento. Isso está sendo analisado pelo grupo. Agora, no início do ano que vem, 2023, eles vão inaugurar a segunda fase da planta, que aí é a fase realmente de produção de medicamento, porque até então eles estão recebendo os medicamentos aqui, embalando e distribuindo, né? Isso é o que hoje, quando a gente passa por lá, a gente vê, é isso. Na verdade, ainda não é a produção de medicamento. E a produção de medicamento vai começar com a conclusão da segunda fase, agora em 2023. E aí a chegada da Blau consolida de vez, porque é um investimento previsto inicialmente com a assinatura do protocolo de intenção, agora no dia 26 de outubro, um investimento de 1,5 bilhão, mas que já estamos tratando com eles de duplicar esse investimento para 3 bilhões com a chegada da área de pesquisa e desenvolvimento. Eles vão trazer P&D para cá, vão concentrar as operações aqui, e eles têm uma equipe de cientistas e pesquisadores muito grande. Só de cientistas e pesquisadores são 120. Isso é um número muito grande para uma indústria. Mas por que isso? Porque o produto deles é um produto que a indústria chama de life science. É um produto realmente de vida, é um produto de alto valor agregado e alta complexidade. São produtos injetáveis oncológicos para hospitais. Então, realmente é um produto que requer um estudo muito grande e que requer muita pesquisa. Então, por isso que eles têm uma equipe tão grande de pesquisadores e cientistas. Então, a gente está muito animado com a chegada, com essa vinda deles. Eles já começam as obras agora em 2023. Eles já compraram uma área própria, uma área, inclusive, muito maior do que a da Che. A da Che é uma área de 25 hectares. Eles compraram uma área de 64 hectares, justamente prevendo toda a concentração da operação aqui em Pernambuco. Por isso que o investimento hoje já pode chegar a 3 bilhões no futuro. A gente já pode falar nesse valor, que pode chegar a 3 bilhões futuramente. E estando ali no porto, fica fácil exportar, fica fácil usar cabotagem para distribuir pela resto da região. Tanto para receber os insumos, né? Receber insumos, né? Como também porque é muito comum essa movimentação se dar através de container.
Sim, sim. E aí você veja como uma coisa vai trazendo a outra. É uma ferrovia que chega, é um segundo terminal de container que não só vai trazer competição, vai trazer preço, porque vai competir com outro terminal de container, mas também é um terminal que é verticalizado, né, por ser de um braço operacional da APM Terminal, é um braço operacional do grupo AP Moller-Maersk, que é um armador, então vai verticalizar essa operação e com a possibilidade de linhas de longo curso, que o terminal que hoje tem em Suape, ele tem, sim, mas ele tem uma característica muito mais de cabotagem, né, a navegação entre a costa do país, entre os E portos esse aí do abre país. novas linhas, vai Abre novas linhas. conectar Suape com Certamente, Ásia, sim. Isso, Europa e Ásia. Europa e Ásia, criando... Tem um assunto interessante, que inclusive é uma prospecção muito recente de um polo aeroespacial em Suape, que o Senai, o Cluster Suape de Inovação Industrial, vem trazendo ainda com, digamos, com um embrião de um processo que pode se deflagrar, né, se houver viabilidade, obviamente, para cargas de alto valor agregado e de alta complexidade, em que o transporte aéreo pode ser uma alternativa interessante. Ou seria um quarto modal, né, que se estabeleceria nas redondezas, pode ser que não seja exatamente dentro do complexo industrial, mas no entorno, e um aeroporto destinado especificamente para cargas de alto valor agregado. Não iria competir com o aeroporto Gilberto Freire, né, internacional, mas Tem seria área ali voltado. disponível para isso? Algumas Carlos? áreas que estão sendo estudadas e possibilita, inclusive, essa tecnologia aeroespacial de trazer a tecnologia dos satélites para se fazer todo um processo de monitoramento industrial, de precisão industrial e de controle ambiental de altíssimo nível, de efluentes, né, de controle de resíduos, de plásticos e etc. Então, é um processo que está se iniciando, mas que o complexo de Suape é muito atrativo, o presidente falou, porque é um case que tem diversos elementos e atributos muito especiais e singulares de Suape. Quando a gente fala disso tudo, todo mundo fica impressionado, porque é uma riqueza de informação, né, que vai desde o resquício arqueológico até, né, um terminal, né, de minério, regasificação, hidrogênio verde. Né? Então tem uma ampla, digamos, possibilidade de realmente você fazer uma transformação, inclusive, de centros de excelência, né, que tem uma logística com vários modais e que as pessoas estão ali convivendo, né? Ou seja, é um centro de convivência também, um live lab, né, em que as pessoas estão ali vivendo, mas estão trabalhando, estão inovando, trazendo conexões com outros centros do mundo inteiro. Né? Então, Perfeito. um momento muito interessante. E o hub de veículos, Francisco? O Suape está se consolidando como um hub, ele já recebe aí cargas que vem da Argentina, que vem do Uruguai. Fala um pouco sobre Na realidade, o Suape se preparou, né? O Suape tem pátios de veículos hoje que ainda não estão na totalidade da sua capacidade ocupados. A gente ainda tem áreas que foram planejadas para crescimento da movimentação dessa carga, né? Toda semana você encontra aqueles enormes navios transportadores de veículos, ora trazendo veículos que vêm de fora, ora levando os veículos da Jeep, da fábrica da Jeep, da marca da Fiat, enfim. Existe uma navio só para transbordo, crescente, não é isso? Movimentação crescente. Lá a gente tem, você quando passa na Avenida Portuária, você cruza a área, né, dos pátios de veículos, sempre cheias de veículos, e a gente ainda tem áreas de expansão. Essa é a grande vantagem de ser um complexo industrial portuário, onde o planejamento do território é levado a sério. Ou seja, a gente tem áreas já planejadas para expansão. Então, o Suape tanto na zona industrial portuária, quanto na zona industrial. A gente, nessa revisão do plano diretor,
tem algumas novidades a respeito, inclusive algumas novas tipologias de zoneamento. Voltando para a questão socioambiental, o SWAP está criando, nessa revisão do plano diretor, áreas onde se compatibiliza a presença humana com a preservação, através de sistemas agroflorestais. Isso não estava permitido na versão anterior do plano. Então, é mais uma forma de, levando as comunidades em conta, em consideração, permitir e associar a presença das comunidades com a conservação ambiental. Então, é esse mosaico todo, que ora você está falando de movimentação de veículos, ora você está falando de um terminal de regaseificação, ora você está falando de hidrogênio verde, ora você está falando de uma refinaria de petróleo. Mas você também está falando no projeto Megamar, que se debruçou sobre a questão dos tubarões, desmistificando essa questão de ataques de tubarão em qualquer relação com o SWAP. Ora você está falando da conservação dos cavalos marinhos, ora você está falando das manifestações culturais de SWAP, das ruínas dos 18 engenhos de SWAP, ora você está falando em ter criado um conselho gestor do Parque Armando Holanda paritário com a comunidade, nunca tinha sido assim. Ora você está discutindo a implantação de um empreendimento privado no parque, para criar uma área onde o emprego vai surgir, onde as manifestações culturais, culinárias vão ser valorizadas, né? Grupos interessados, grupos que montaram parques de êxito, como Foz do Iguaçu, Floresta da Tijuca, Fernando de Noronha, visitaram o SWAP e demonstraram interesse, por exemplo, no Parque Armando Holanda. Você ter um instrumento atrativo para o turista em terras do complexo industrial portuário de SWAP, zoneadas como zonas de preservação cultural, como é a ilha de Cocaia, que está integralmente inserida no complexo, mas a maior parte dela classificada como zona de preservação cultural. Ou seja, toda essa área que foi abraçada pela comunidade numa manifestação muito legítima não será afetada pelo terminal de minérios. O terminal de minérios será na face sul da ilha, onde já é proibida a pesca, onde já é porto, onde foram depositados material de bota fora de dragagem. Então, há que desmistificar. E a gente está pronto para conversar. É preciso entender, né? É preciso entender como funciona, mergulhar naquilo ali para poder saber de fato o que está acontecendo, porque, do contrário, gera-se esse atrito, né, entre o porto e a comunidade e as coisas não avançam, né? Então, conhecer realmente é importante. E eu queria que você falasse um pouquinho do projeto Carbono Zero. Como é que ele funciona? Porque ele também é uma coisa muito interessante. A maior parte do SWAP é verde, não é? Temos que lembrar isso. A gente chama carbono neutro, né? Porque zero cria, assim, zero é neutro, porque ele é um equilíbrio entre positivo e negativo, vai o zero, então é bem dinâmico. Nós estamos finalizando o inventário das emissões de gases de efeito estufa dos 11 segmentos econômicos, da parte que concerne ao complexo industrial portuário, também de 8 municípios do território estratégico de influência direta e de influência indireta. Então nós vamos ter o inventário das emissões dos municípios e uma agenda climática para cada município e para o complexo industrial de SWAP. Esse inventário nós vamos ter por segmento o quantitativo de emissões de gases de efeito estufa. Isso é uma banda. A outra banda é o inventário do sequestro de carbono, ou seja, na zona de preservação ecológica, onde tem Mata Atlântica, Mangue e Restinga, nós estamos inventariando o quanto de carbono se captura, se sequestra nesse espaço, exatamente para saber X toneladas de sequestro de carbono versus Y toneladas de emissões de gases de efeito estufa. E aí, o compromisso que SWAP estabelece de cuidar dessa proteção ecológica, dessa zona de proteção ecológica, passa a ser
um convite voluntário àquelas empresas que têm emissão de gás de efeito estufa para fazerem as suas neutralizações, as suas equalizações, nesse espaço que sequestra, que captura carbono. Então, isso vai ter uma repercussão no primeiro estágio voluntária, ou seja, a gente vai convidar voluntariamente as empresas a partir desses dados que forem estabelecidos, mas que progressivamente nós vamos articular para que seja obrigatório no licenciamento ambiental, nas renovações de licença e nas licenças novas que serão emitidas, para que cada empresa apresente o seu inventário de emissão de gases. Então vai ser obrigatório ela apresentar. Então a gente vai saber quanto cada empresa, as 224, emite de gases, né? Efetivamente utilizando uma metodologia já consagrada, já certificada, para que a gente da outra banda possa estabelecer nesse quantitativo de sequestro de carbono aonde estão as famílias que estão, né, cuidando, de certa maneira, da Mata Atlântica e proporcionar que esses recursos de neutralização possam ser transformados numa moeda social através desse cuidado do indicador positivo da Mata Atlântica, da qualidade da água, da qualidade da biodiversidade, se revertendo diretamente nessas famílias vulneráveis. Remunerando essas famílias que ajudam a preservar. Exatamente. Já que a gente considerou no plano diretor que essas famílias vão estar fazendo sistemas agroflorestais, os sistemas agroflorestais são sistemas que capturam carbono, que têm uma capacidade de captura, então a gente vai rastrear e monitorar e controlar e certificar todo esse processo. E a gente vai utilizar a tecnologia blockchain. Então a gente vai ter todos os indicadores positivos sendo tokenizados. Esses projetos em token vão estar plugados na plataforma blockchain. Esses indicadores positivos de sustentabilidade vão ser perseguidos para que a gente demonstre para as empresas que ele cresceu, o indicador positivo cresceu, a qualidade da água cresceu, a qualidade da biodiversidade cresceu, o sequestro de carbono foi, né, inventariado e cresce, né, nos projetos de reflorestamento, por exemplo, e isso possibilita uma equalização financeira, além de uma neutralização das emissões. Obviamente que isso precisa ser regulamentado, existe uma tendência de que as COPs estabeleçam a regulamentação. A gente esperava que a COP do Egito pudesse ter estabelecido, mas não houve consenso, não é? Espera-se que na próxima COP possa ter um consenso para que, de fato, a poluição seja taxada, não é? Os combustíveis fósseis sejam taxados, não é? Efetivamente, e todo o esforço da transição energética para as energias renováveis, a exemplo do hidrogênio verde, a exemplo da produção toda fotovoltaica, solar, não é? Biomassa, eólica, possibilite um preço cada vez mais competitivo com a energia poluente, né, que é, digamos, o padrão universal, né, que hoje se estabelece que se precisa fazer uma transição. Então, o programa Swap Carbono Neutro vai exatamente nessa linha de transição energética, ou seja, a gente precisa ter dados concretos, manejar esses dados para que a gente possa fazer o encontro entre empresa, né, que é poluente, e aquilo que é protegido, que é a política de pagamentos por serviços ambientais, basicamente o princípio do pagador poluidor, né, e do protetor recebedor. Ok. Até porque isso está cada vez mais sendo um negócio. Exatamente. É um negócio. Quem não enxergar assim vai estar perdendo a oportunidade. É verdade. Luiz, e hidrogênio verde? Hidrogênio verde, quem domina esse assunto muito mais do que eu é Carlos Cavalcante. Esses investimentos que estão chegando, o daqui acho que é o que está mais avançado, a gente né? fez o anúncio público de uma área de 72 hectares, que a QE foi a vencedora do certame, né? Na verdade, foi a proposta tecnicamente apresentada, que estabeleceu a unidade de produção do hidrogênio azul, que tem a captura de carbono, e também do hidrogênio verde, e da amônia azul e da amônia verde. Então, um processo que vai ser implementado em 4, 5 anos, e a ordem de grandeza é de 22,5 bilhões de reais, né? O que se espera é que a gente consiga estabelecer a regularização fundiária da área que foi estabelecida para o projeto, né? Nós estamos trabalhando para que seja liberada a questão fundiária, para a gente firmar o primeiro contrato da produção do hidrogênio.
digamos, isso é uma iniciativa comercial empresarial, né, concreta. Da outra banda, nós temos todo um movimento de projetos de P&D, né, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, em que o Tech Hub do hidrogênio verde foi, digamos, uma estratégia muito bem, digamos, acertada do ponto de vista da atração de parceiros para investir em projetos de P&D dentro de Suape. Então, nós temos hoje uma carteira de 61 milhões de reais voltada para os projetos de hidrogênio verde dentro do polígono do Porto organizado. Né? Nós vamos ter cerca de 42 containers com tecnologias, desde a energia renovável local, produção da energia fotovoltaica local, os eletrolisadores, que são os equipamentos que separam a molécula da água do gás hidrogênio e do gás oxigênio, um processo de tancagem desse gás, oxigênio e hidrogênio, utilizando tanques de alta pressão com grafeno, que é um assunto muito emergente em termos de tecnologia, e fazendo comparações com os tanques de alta pressão convencionais, e o consumo imediato local, tanto na parte industrial, como na parte de mobilidade, como também de novas atividades, como o fertilizante nitrogenado. Então, nós temos, por exemplo, mais de 85% dos adubos nitrogenados são importados no Brasil. Então, a gente tem um campo absurdo para implementar. Né? Existe uma demanda hoje, a demanda de hoje realmente é fora. É o mercado europeu, principalmente o europeu. Mas a gente sabe que no futuro vai haver uma demanda interna também. E isso está sendo estudado também. Né? Vai chegar aqui, né? Essa demanda. Sim. O que é que vai haver também de demanda local, inclusive das indústrias de Suape e também na região, né? No próprio país também. Perfeito. Bom, e o interessante, só para terminar, do hidrogênio verde é que a gente tem um potencial absurdo de consumir o hidrogênio produzido localmente, né, nesse complexo industrial Suape, porque são indústrias que já consomem o hidrogênio cinza, que é poluente. Né? Então, antes de pensar na exportação, a gente tem uma grande possibilidade que outros lugares não têm, como o PECEM não tem, a quantidade de empresas, de empreendimentos instalados para o consumo desse hidrogênio. E depois já tem um mercado garantido, local, né? Exatamente. Vai ter, e vai ter preço para isso. Porque eu acho até interessante, ele tem até aquela lâmina, né, que a gente mostra os 3 tipos de hidrogênio, né, o valor hoje. Exatamente. Aí o verde está lá em cima, $6, né? E aí o azul, um pouco mais baixo, né, mais baixo. E aí tem um cenário para 2030 e 2050. Em 2050, o hidrogênio verde está muito mais barato do que esse outro hidrogênio. Por quê? Porque vai haver taxação, né? Também vai haver taxação, e os processos produtivos vão levar o preço do hidrogênio muito mais competitivo. Então, importante, né, isso, né, Cacá, que o secretário e o governador, quando criaram o grupo de trabalho, disseram, olha, a gente vai entrar nesse jogo. Né? Você pode até falar isso muito melhor do que eu, né, essa questão. Vamos entrar no jogo, porque a gente precisa entender, porque isso é um mercado novo que está se abrindo e Pernambuco não vai ficar de fora. É um mercado muito potencial. A Europa não tem, né? Ela vai ter que importar de todo jeito. Extremamente carente disso. Pois é. Francisco, estamos chegando ao fim, mas acho que cabe uma pergunta aqui que eu me faço essa pergunta sempre, que é hoje Suape. É como se Suape tivesse atingido, na minha visão, um ponto de maturidade em que por si só ela é capaz de atrair investimentos, empreendimentos. É como o empreendedor olha para a Suape e diz, não, ali é bom para fazer negócio. Independentemente de relações políticas, do governo se dá bem, o governo estadual se dá bem com o federal, e essa coisa que havia no passado. Hoje, o que parece, né, para nós que estamos de fora, é que Suape é um bom negócio. E é lógico que a questão política ela pode atrapalhar muito, não é? Mas Suape tem uma maturidade, atingiu uma maturidade. As indústrias olham para Suape e dizem, vale a pena investir aqui. Você enxerga dessa forma? A gente não só enxerga, como a gente vivencia. Suape, por exemplo, em 2019, firmou um acordo de cooperação com o Canal do Panamá. O CEO, vamos dizer assim, o responsável pelo diretor do Canal do Panamá, já conhecia Suape, já tinha vindo aqui, e ele mesmo declarava que é um dos portos com maior potencial em toda a América Latina. Ora por conta da sua localização,
ora por estar inserido dentro de um complexo industrial portuário. Então, Suape, vamos lá. Santos, você olha para Santos e vê um porto que duela com a cidade, que interfere na cidade e recebe também uma interferência da Suape, quer dizer, da cidade. Suape não. Suape é um porto que foi concebido com um conceito a partir de um fato, uma quase tragédia do incêndio de um petroleiro no porto do Recife, quando o parque de tancagem de combustíveis era no Recife, e aí tomou-se a iniciativa de transferir o parque de tancagem de combustíveis de Recife para Suape. E a partir disso, Suape começou a crescer e a pulsar, né? Então eu costumo dizer que Suape pulsa, é quase um ser vivo, né? Pulsa nas comunidades, nas empresas, no ambiente de negócio, e essa pulsação chama a atenção. Chama a atenção do investidor, chama a atenção de quem quer inserir seu negócio num ambiente onde se respira sustentabilidade, que agrega valor ao seu negócio. Chama a atenção do investidor que quer consolidar um polo como fármaco químico, como foi o caso da Blau. E esse é um processo lento. A gente lembra da primeira visita da Blau, ao ver o terreno, ao perguntar de uma acumulação de água no terreno, que era aquilo, etc., até o belo dia que a Blau faz o pagamento pela aquisição da área. Anuncia publicamente o investimento. Dezembro de 2019. Esse é um processo. E a Blau não veio para cá por questões políticas. A Blau estudou localização, estudou alternativas. Quando o investidor desse porte faz um investimento desse porte, ele estuda diversas alternativas. E Suape tem sido considerado em todos os estudos de investimento de empreendimentos que necessitam estar integrados em uma rede logística consistente. Então, é o resultado. Eu costumo dizer que Suape não é um programa de governo, é um programa de Estado. É o resultado de diversas políticas de Estado, de diversas matizes políticas que passaram pelo Estado e que vão continuar passando, mas que enxergam a importância de Suape. Então, Suape, se ninguém atrapalhar, já tem essa tendência de crescimento pelas vantagens competitivas que se mostram. A Transnordestina foi concebida com a saída para um porto só, e esse porto era Suape. Então, não é à toa que a BMISA busca uma autorização para construir e escoar a sua produção por Suape. Não é à toa que a Blau buscou Suape. Não é à toa que a Quer, o grupo francês, bate a porta de Suape. Não é à toa que os estaleiros se instalaram em Suape. Não é à toa que a Maersk, um dos maiores grupos mundiais de movimentação de cargas containerizadas, quer instalar em Suape o seu maior hub regional. Então, isso é um conjunto de fatores, essa pulsação de Suape, e tudo que pulsa chama atenção. É verdade. Eu queria até reforçar essa fala de Francisco, lembrando duas coisas. Que reforça isso que você perguntou. É a questão da autonomia, que vai devolver à Suape a possibilidade de conduzir seus próprios estudos e fazer a gestão desses contratos de arrendamento. E outro é a segurança jurídica, mas aí uma coisa mais abrangente, é o Estado de Pernambuco. O investidor, quando vem para cá e encontra um equipamento como Suape, mas ele encontra também segurança jurídica. O Estado de Pernambuco não faz política, por exemplo, fiscal. Todo mundo sabe que existe uma guerra fiscal do país entre os estados. Isso acalmou um pouco mais, abrandou com a Lei Complementar 160, mas mesmo assim sabe que existe essa briga, essa disputa por atração de negócios e novos empreendimentos. Mas Pernambuco não faz negócio cara a crachá.
para qualquer investidor que queira vir para Pernambuco, o negócio é feito por segmento. Então, todos têm direito à mesma regra. Ninguém leva vantagem sobre ninguém. Então, essa questão da segurança jurídica, e tudo aprovado por um Conselho de Desenvolvimento Industrial, o CONDIC, são feitas reuniões mensais pela Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, a ADEP, para a aprovação desses projetos, tudo baseado em lei. Isso é um grande problema no país. A insegurança jurídica, principalmente para investidor externo. Ele tem muita dificuldade de entender, muitas vezes, essas oscilações. E aí chega um investimento maior do que o dele e aí, de repente, tem uma vantagem maior. Não. A regra tem que ser para todos. E aí você vai dando essa segurança para quem vem investir em Pernambuco. Então, não só o SUAP é um grande equipamento, mas a política de atração de investimento de Pernambuco é uma política muito sólida, muito baseada em leis claras para cada segmento econômico que venha para cá. Perfeito. Bom, para encerrar, o que é que você recomenda para o próximo governante? O que é que ele não pode descuidar em SUAP? A gente está trabalhando, inclusive, no plano de negócios 2023. É uma ferramenta que define o norte de SUAP a cada ano. A gente está consolidando o documento e a nossa intenção é que esse seja a base para uma transição, que seja um norte para a nova gestão de SUAP. E a gente elenca todos os assuntos que merecem atenção em 23 por quem for assumir a gestão de SUAP. Então é difícil conquistar e mais difícil é manter essa chama acesa. Ou seja, a Blau decide, mas há uma série de atividades que devem ter seguimento no ano de 23. A BMISA assinou o contrato de arrendamento, mas a SUAP tem que prestar todo o apoio, por exemplo, no fechamento do imbróglio da conexão ferroviária. Nós estamos deixando, por exemplo, projetos de engenharia prontos para licitar, para construir, projetos para licitar as obras. Por exemplo, do ramal de acesso à Cocaia, porque a ferrovia vem, ela vai até fora de SUAP, mas falta o ramal que vai ligar a ferrovia ao terminal de minérios. O projeto já está pronto. Vamos deixar pronto, por exemplo, o projeto de dragagem do canal interno, que vai permitir a entrada dos navios tanto para o terminal de minérios quanto para o terminal da MESC. Estamos trabalhando para retomar a finalização do canal externo, que vai dotar a SUAP de um canal com profundidade de 20 metros, que vai permitir a entrada dos navios petroleiros para a duplicação da Petrobras e os graneleiros para o terminal de minérios. A gente está preparando com muito critério, com muito cuidado, um caderno de encargos, vamos chamar assim. Tá certo. Para que as próximas gestões já tenham todos os processos mapeados e uma orientação, tudo né? que não pode se descuidar em 2023. Okay. Porque é igual às relações interpessoais. Conquistar dá trabalho. Manter também dá trabalho. Então a gente tem conquistas importantes, mas que vão precisar de acompanhamento e que novas conquistas aconteçam. A gente espera que SUAP continue batendo ano após ano recordes de movimentação, recordes de arrecadação, recordes de execução orçamentária e que vá buscar novas certificações, novos fóruns de escuta pública sejam instalados e que esse processo seja irreversível. A gente fechou ano passado com um relatório de sustentabilidade no modelo GRI, que é o mais avançado sistema de relato de sustentabilidade consagrado no mundo inteiro. Isso é um processo irreversível. O SUAP não pode mais deixar de relatar sustentabilidade que não em outro formato que não em GRI. Essa é uma das recomendações que a gente faz e fará ao grupo que vai assumir SUAP a partir do ano que vem e que a gente está tratando com muito cuidado.
Uma coisa também é um grande diferencial. A gente está no fim de uma gestão, fim de um período considerável de governo, com uma matiz política, mas está todo mundo muito animado. A gente está fabricando tempo. Hoje é sexta-feira, a gente está gravando aqui o podcast, está todo mundo aqui animado, disponível para conversar sobre o swap. Inauguramos hoje, anunciamos o terminal de regaseificação. Eu disse ao governador que ele vai me ver outras vezes ainda esse ano, para a gente trazer novas boas notícias de swap para serem anunciadas. E todo mundo continua muito animado. Não há um clima de depressão de fim de governo, muito pelo contrário. Está muito animado para que as próximas gestões a gente passe o bastão e que o próximo corredor faça a sua parte e novos recordes sejam batidos. Dever cumprido, né? Sem dúvida. Muito bem. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, Francisco Martins, Carlos Cavalcante, Luiz Alberto Barros, por essa conversa, esse bate-papo, esses esclarecimentos, né? E parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês fizeram. O swap realmente atingiu aí um patamar que era esperado há muito tempo, né? A missão do swap está sendo cumprida, quando foi concebido lá atrás, né? Obrigada a vocês. Obrigado, senhor. Obrigado, Patrícia. E agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça, assine o canal para receber as notificações dos próximos episódios e até a próxima.